Glória a Deus, meus irmãos. Podemos sentar? Acredito eu que, por causa do desembarque do Flamengo aqui no aeroporto do Galeão, a linha vermelha está toda tomada e o carro está tendo dificuldade de chegar por causa disso. Então, a transmissão vai ser feita aí pelo meu celular e de repente dá tempo de chegar para o culto. Bem, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aí dando início à nossa escola bíblica dominical. Agradeço aí a presença dos nossos amados irmãos também que estão pela internet nos vendo, nos acompanhando. Eu tenho ficado muito feliz porque até as nossas escolas bíblicas têm sido acompanhadas por alguns irmãos. Eu fico muito feliz com isso. O pessoal interessado em conhecer a palavra de Deus. Bom, irmãos, para quem não sabe, nós estamos, quem está começando a ver agora, nós estamos estudando as doutrinas apostólicas, né? Não são as doutrinas da IBC Tijuca ou da IBC, né, como um todo, mas estamos estudando as doutrinas apostólicas que são a base de fé de qualquer igreja bíblica espalhada nesse planeta, ok? Então, o que nós estamos estudando é exatamente o que os apóstolos pregaram no passado. É o que eles nos ensinaram, né? E o que consta no livro de Atos. Então, tudo que nós estamos estudando aqui tem base bíblica e o livro de Atos é a nossa cartilha nesse sentido. Bom, antes de nós entrarmos, porque hoje eu pretendo estudar dois temas, a segunda vinda de Cristo e o outro tema é a ressurreição, né? E para o domingo que vem ficaria o arrebatamento e o juízo final, mas eu acho que não vai dar para ver os dois no domingo que vem. Aí provavelmente vai ser só o arrebatamento e o juízo final vai ficar para o outro domingo, porque são temas bem densos, né, vamos dizer assim, e com certeza vai gerar muita pergunta mesmo. Então, queridos irmãos, antes de nós entrarmos nessa parte do estudo, tem uma advertência que nós precisamos fazer, que inclusive consta na apostila que nós entregamos para todos, e ela diz o seguinte: os fundamentos que veremos a seguir dizem a respeito a eventos que ainda não aconteceram. São eles a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o arrebatamento e o juízo final. Diversas passagens bíblicas nos dão absoluta certeza de que tais eventos ocorrerão. Sendo assim, eles não poderiam ficar de fora da nossa lista de fundamentos da fé. No entanto, há muitas divergências no meio cristão quanto à interpretação e como se darão os detalhes desses eventos. Isso é normal que aconteça, pois os textos bíblicos referentes ao futuro geralmente não são muito claros e em certos aspectos. Sendo assim, devemos respeitar os irmãos que interpretam de outra forma os temas referentes à escatologia, ou seja, ou que ainda está por vir. Eles não são obrigados a pensar como você, assim como você também não é obrigado a pensar como eles. Portanto, quanto a esses tópicos, só precisamos concordar no fato de que todos eles acontecerão. Jesus retornará, os mortos ressuscitarão, seremos arrebatados ao encontro do Senhor e haverá um juízo final. Quanto aos detalhes de como se darão esses fatos, isso não deve ser motivo de contenda entre os irmãos. Não permita que ninguém lhe obrigue a pensar de uma ou outra maneira.
Examine cuidadosamente os textos bíblicos e sinta-se livre para chegar às suas próprias conclusões, mas depois não queira também impor suas ideias aos seus irmãos. Entenderam bem? Acho que não precisa nem estar bem mastigadinho aqui, né? O que o pastor Alan colocou aqui para nós foi o seguinte: esses 4 eventos que nós vamos estudar a partir de agora, eles acontecerão, ponto final, porque estão na palavra. Então nós vamos ter a segunda vinda de Jesus acontecendo, nós vamos ter a ressurreição dos mortos, nós vamos ter o arrebatamento e nós vamos ter o juízo final. Agora, o que é que complica nisso tudo aí? Os detalhes inerentes a cada um desses processos, né? Os estudiosos, aí nós temos estudiosos de várias vertentes, cada um dando o seu parecer, dando a sua maneira, a sua ideia de como isso vai ocorrer. Então, meus irmãos, não importa, os detalhes não importam, o que importa é o que está na palavra, e na palavra diz que os 4 eventos acontecerão. Então nós temos que prestar atenção nisso, amém? Então, dentro desta ótica é que nós vamos abordar esses temas. Nós vamos fazer um estudo baseado nesse foco. Nós não vamos adentrar dentro disso. Eu sei que vão surgir perguntas: mas Cleiton, mas e o milênio? Cleiton, mas e a igreja vai passar pela tribulação? Eu sei que vão surgir perguntas a esse respeito. O que eu queria colocar para vocês é que dentro daquela pesquisa que nós fizemos, não sei se vocês se lembram, o que nós percebemos ali é que todo mundo está querendo um estudo desse tipo, escatológico, né? Doutrina das últimas coisas. Então, nesse estudo que nós vamos fazer mais para frente, nós vamos dar uma vertente que é, digamos assim, o pensamento mais comum dentro da nossa igreja. Entende? Em nenhum momento nós estamos dizendo só, vai ser desse jeito. Mas, por exemplo, é o que eu creio, é o que o Carlos crê, é o que o pastor Alan crê, entendeu? É o que a maioria dos pastores da nossa, o pastor Alan não gosta de falar de denominação, mas dentro da nossa proposta, tá? Creio. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos fazer um estudo mais detalhado, mas mais para frente, não vai ser agora. Agora nós vamos focar apenas nessa doutrina que é bíblica e que faz parte da doutrina apostólica. Amém? Então vamos lá? Segunda vinda de Cristo. Será o seu retorno visível, vindo do céu, em poder e grande glória, o qual será antecedido por sinais, mas que ocorrerá em dia e hora que ninguém sabe, nem com o propósito de julgar os vivos e os mortos, para estabelecer o seu reino eterno de justiça e eliminar todo o mal para sempre. Observação: não há consenso se o Senhor irá primeiro arrebatar a sua igreja para somente depois de 7 ou 3 anos e meio retornar com ela, ou se o arrebatamento será simultâneo com a sua vinda. Então, já temos aí a primeira doutrina, mas dentro desse escopo, né, nós temos aí vários pensamentos. Então, se nós formos estudarmos cada uma dessas linhas, nós vamos demandar muito tempo e com toda certeza não chegaremos a conclusão alguma, porque ao longo desses séculos todos ninguém conseguiu chegar a uma conclusão, e não vai ser nós que vamos conseguir chegar a essa conclusão de quando e como acontecerá essa segunda vinda. Então precisamos entender o seguinte: essa segunda vinda, ela virá em dia e hora que nós não esperamos, tá? Ela acontecerá em um momento em que ninguém vai estar atento para isso. Esse é o ponto, né? A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão, e
se nós formos entender essa figura, ninguém espera um ladrão chegar na sua casa. O ladrão vem sempre na surpresa, ele vem no momento em que você menos espera. E Jesus, em todo momento, ele colocou digamos, esse exemplo para nós. E o que ele nos manda fazer é apenas que nós fiquemos atentos a isso. Então, para isso existem os sinais. Os sinais, eles não indicam nem dia, nem hora, não indicam um momento exato, mas os sinais, eles dão um vislumbre desse acontecimento e nos dão uma ideia de que se está próximo ou não. Então, todo mundo entende o que o sinal produz. O sinal, ele, dentro de uma determinada expectativa que nós temos, o sinal, ele nos traz, ele nos dá o grau de proximidade que nós estamos diante de um determinado evento. Por exemplo, nos Estados Unidos existe a temporada de furacões. Todo mundo sabe disso. Então, em determinados meses do ano, existem inúmeros furacões, ciclones assolando o país, e existem regiões pelos quais o número desses furacões é muito denso, a quantidade é muito grande. Então, o que acontece? Eles têm já a ideia, nesse período, do mês tal ao mês tal, nós estamos dentro do período dos furacões. É assim que funciona lá. Eles já têm essa ideia, eles já sabem quando é que vai acontecer. Só que eles não sabem o dia e nem a hora que isso vai vir. Aí, quais são os sinais? Os sinais são, o céu começa a ficar escuro, né? Você tem a temperatura altera, então você tem uma série de sinais acontecendo, dizendo, olha, esse evento está se aproximando. Jesus coloca na Bíblia um exemplo de um evento. Quando vocês olham para o céu e ele está mais avermelhado, vocês já sabem que vai fazer frio, se vai fazer frio, se vai fazer calor, se vai chover. O próprio Jesus já diz, vocês estão olhando para o sinal e o sinal já está dizendo para você, está próximo, vai acontecer. Então existe uma série de sinais que antecedem a volta de Jesus. Existem dois sinais que Paulo deixa muito claro para nós, que a volta de Cristo não acontecerá sem que esses dois sinais aconteçam. E eles ainda não aconteceram, mas estão perto de acontecer. E existem outros sinais que a Bíblia nos apresenta, que o próprio Jesus nos coloca, tá? Que nos dá uma ideia da proximidade do evento. Aí nós temos os cataclismas naturais, né? Nós temos o comportamento social, tudo isso previsto na Bíblia. A eclosão de guerras, né? De conflitos entre as nações. Então, quando a gente começa a olhar para esses sinais, você pode perceber, se você fizer digamos assim, não precisa ser um estudo muito acurado, não. Um estudo até superficial. Se você olha para esses, como é que eu posso dizer, a evolução desses sinais ao longo da história, você vai ver claramente que a quantidade desses sinais aumentou absurdamente. Por exemplo, vamos pegar aí, terremoto. Jesus fala de terremotos, né? Mateus 24, ele fala de terremotos. E aí, quando você começa a fazer um estudo sobre tremores de terra ao longo dos séculos, você vai ver que o número aumentou absurdamente. Jesus fala de fome, Mateus 24. E vocês vão ver que a fome aumentou, né, terrivelmente. E detalhe, estamos à sombra de uma fome mundial que vai acontecer em larga escala. A Europa já está totalmente desabastecida. Na França, meus irmãos, foi um país de primeiro mundo. Não estou falando lá da Venezuela, não. Estou falando de um país de primeiro mundo. Na França, os mercados já estão enfrentando desabastecimento. Então, meus queridos,
vocês vão ver que essa escala ela só tende a aumentar, está aumentando de forma desesperadora. A alteração climática no mundo tem criado uma série de eventos, tá, na natureza, né? Então, a gente vê aí as questões das queimadas, né? E a própria transformação do mundo diante disso, que está fomentando entre aqueles que defendem, né, os ativistas do meio ambiente, a criarem aí as suas plataformas, os seus discursos, né, em cima disso. Então, queridos, os sinais estão aí para quem quiser ver. Qual é o grande problema nosso? Que nós não prestamos atenção nisso. Ninguém presta atenção nisso. O pessoal se preocupa com o jogo do Flamengo, né? Lá no calendário do cara está marcado lá o jogo do Flamengo. Pô, Libertadores. A Libertadores. E agora o Campeonato Mundial no final do ano. O foco da turma está nisso. Ninguém mais está prestando atenção nos sinais que estão acontecendo. E eles estão acontecendo tão bem diante de nós. E se você pega toda a cronologia que Jesus coloca em Mateus 24, isso é uma coisa patente. Eu já vou te dar a palavra para ouvir. Então, a gente precisa ter uma ideia, um entendimento, uma percepção, tá, de que tudo que Jesus apontou como sinal está acontecendo e está acentuando. Agora, detalhe. Pessoal, existe uma corrente que defende a volta iminente de Jesus. Só que a Bíblia diz que essa iminência, a Bíblia não aponta essa iminência nela. O que ela diz é o seguinte: existem dois grandes sinais, são os principais sinais, onde o apóstolo Paulo diz, olha, primeiro tem que haver uma apostasia, Cleito, e a apostasia já está acontecendo. Só que essa apostasia ainda ela não é institucional. Claro que a gente está vendo aí várias denominações, igrejas, né, declarando até mesmo que a Bíblia precisa ser atualizada, né, que ela precisa ser revista. Nós temos aí várias situações acontecendo com as lideranças da igreja no mundo inteiro, onde homens de Deus, outrora homens de Deus, hoje estão completamente fora da fé. Defendem coisas absurdas. E isso nos causa tremenda tristeza. Mas ainda não é a apostasia da forma como a Bíblia diz que vai ser. A apostasia, meus irmãos, é se rebelar contra tudo o que Deus falou e fala. A apostasia é você se voltar contra toda a doutrina bíblica. É não considerar nada disso que nós estamos estudando aqui ao longo desses domingos. A apostasia é você não somente, não é se desviar da fé, é você se rebelar contra ela. É você se voltar contra Deus e dizer, não é assim que Deus falou, não é assim que Deus fez. É desprezar a Bíblia por completo. A Bíblia é a nossa regra de conduta, é a nossa regra de fé. Ela é inerrante, infalível. E tudo que está escrito nela está se cumprindo. Só que as pessoas que se apostatam da fé, elas renunciam à palavra de Deus. Elas preferem crer de uma outra maneira. Crer nos seus achismos, nas suas ideologias, né? E aí nós temos aí um volume ideológico muito grande hoje nos nossos dias, trazendo ensinos absurdos, e igrejas postulando isso. Hoje nós temos igrejas inclusivas. Aí você vai falar assim, mas o Evangelho não é inclusivo? O Evangelho é inclusivo. Jesus diz assim, venha como estás, mas arrependa-se do seu pecado. Se arrependa dele. Você pode vir como você está, mas você se arrependa do seu pecado. Foi o que ele falou para a mulher adúltera. Mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, foram todos embora. Muito bem. Se eles não condenaram você, muito menos eu. Agora, o que ele fala logo a seguir? Vai e
não peques mais. Arrependimento, meus irmãos, é você não repetir as mesmas coisas. É você desistir da sua vida pregressa. Então a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa ter esta compreensão. Ok? Então entendemos o seguinte: existem os sinais apontados por Jesus na Bíblia. É só olhar para estes sinais. Eu, por exemplo, sou fã de geopolítica, amo geopolítica. E a geopolítica, ela tem um fator interessante nela, é que ela te leva a uma compreensão de todo o contexto mundial, de tudo que está acontecendo. Se vocês forem analisar, à luz das Escrituras, todos os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo hoje, vocês vão ficar espantados, irmãos, como eu fico, da precisão bíblica. A Bíblia ela é cirúrgica. É impressionante como a palavra de Deus aponta as coisas e aquilo se cumpre de uma maneira tremenda. Tudo que a palavra de Deus diz que vai acontecer, já aconteceu e está acontecendo. Exemplo, um dos grandes sinais apontados na Bíblia que fazem parte do escopo escatológico é o retorno de Israel como nação, que aconteceu em 1948, se eu não me engano, em maio de 48. Ninguém poderia imaginar que um dia aquele povinho, né? Não estou aqui de forma pejorativa falando isso, mas aquele povinho, aquele númerozinho, voltaria a ser uma nação. E quantas tentativas foram feitas para que isso não acontecesse, ou mesmo depois da nação feita, né? A guerra dos 6 dias, misericórdia, aquilo para mim foi um dos maiores milagres. Todas as nações em volta de Israel se voltando contra ele, e em 6 dias Israel dizima tudo, acaba com tudo e ainda toma território. Irmãos, nós estamos falando da palavra mais poderosa de todo o universo, que é a palavra de Deus. Não, nada do que ele falou vai cair. Então, quando ele diz assim, olhem para os sinais, olha, você não sabe o dia e a hora. É como um ladrão, você não sabe que hora que o ladrão vai chegar na tua casa. Mas preste atenção nos sinais, olha para os sinais. E principalmente para esses 2 sinais apontados pelo apóstolo Paulo, quando ele diz, porque na igreja primitiva, eles criam que Jesus iria voltar ali. E eles estavam tão assim tomados por esse pensamento, né, tão assim tomados por isso, que Paulo precisou intervir e falou assim, não é assim, não é desse jeito que vocês estão pensando. É necessário que primeiro venha a apostasia e depois que surja o homem da iniquidade. Ok? Então precisamos entender isso. Estamos caminhando para este momento, estamos caminhando para esse instante. Amém, Cláudio, pode falar. Paciente. Não, uma das coisas que você já respondeu, essa questão dos sinais, né? Eu até creio que assim, justamente Jesus ele fala assim, cuidai para que vocês não fiquem dispersos, desapercebidos, envolvidos com as coisas. E hoje em dia está vendo tanta coisa para a gente não ver esses sinais, que os próprios crentes que veem as coisas e não se ligam essa importância tão grande. Mas é uma coisa que eu ia falar com você quando Jesus fala assim, que muita gente diz assim, porque a Bíblia vai ser tirada de nós. Eu não acredito que ela vai ser assim, tipo, o livro vai ser tirado. Mas hoje em dia, como está vindo tanta coisa para desfazer, não é bem, como você falou, não é bem assim, igual Satanás fez com Jesus, não está escrito assim, mas não é bem assim, falou com Adão, né? Não é bem assim, é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão, os falsos pastores estão se levantando e tentando desfazer, distorcer a palavra, que os próprios crentes estão, não é bem assim, estão deixando, não estão acreditando, entendeu? Eu já vi crente até que não acredita, acho que eles não vêm mais não, entendeu? Aquelas coisas assim. Então eu acho que
Mas o foco é esse, é da pessoa não ter mais aquela coisa de ver a Bíblia, de meditar na palavra, e aí ver os sinais e não se dar conta. Por exemplo, como você deu o exemplo agora do Flamengo, as pessoas ficam focadas nessas coisas, ficam focadas na eleição, ficam focadas nessas coisas, mas não vê. Até o Fábio, meu marido, que não é crente, e ele falou assim: Cláudia, as coisas estão tão estranhas, o tempo tá engraçado que a Bíblia, olha só, ele falou isso para mim hoje. A Bíblia fala disso, né, e eu estou percebendo que está tudo fora do controle, fora do normal. Alguma coisa assim não está legal. Aí ele falou isso para mim. Jesus fala que está voltando com essas coisas, né? Ele mesmo falou para mim. Então, assim, e a igreja não está ficando apercebida disso, por causa das distrações que estão vindo e a pessoa não estão assim, se apercebendo. É rapidinho. Eu sempre lembro de Noé. Ele pregava, e eu acredito que antes de Deus ir lá e fechar a porta, Deus fechou a porta, né? Mas quando, logicamente, não caiu logo, eu creio assim, cabeça de cobra, que não caiu logo, porque ela começou a chover, mas a Bíblia fala que as pessoas só se aperceberam quando a água já estava subindo, né? Eu creio que vai ser mesmo assim, já praticamente está na cara, e quando as pessoas se derem conta, já não tem mais o que fazer. Nós precisamos entender duas coisas, tá? O diabo hoje, claro que ele tem várias frentes de atuação, né, no propósito dele, mas ele atua em duas frentes, em duas grandes frentes. A primeira delas é o entretenimento. O entretenimento, ele leva a você sair do mundo real, ok? Então você, por exemplo, eu vou ver um filme, né? Um filme de ação, uma ficção, um romance, qualquer coisa, aí você entra, vou usar até uma expressão aqui para vocês entenderem melhor, você entra no mundo de Bob, tá? Você entra em uma situação que não é a tua realidade, e muitas das vezes não é a realidade deste mundo. Então o entretenimento, ele te tira de dentro de um contexto, tá? Digamos assim, faz com que você fique desprovido da sensibilidade, a palavra certa é essa, para aquilo que está te rodeando de fato. Então você se distrai com aquela situação. O pastor Alan costuma falar muito sobre isso, como o diabo tem agido no entretenimento e como ele está fácil hoje. Se vocês pararem para perceber, antigamente para você ver um filme, você tinha que ir na locadora, adquirir um vídeo. Hoje você tem os streams, né, livres para você poder ver o filme que você quiser, ou simplesmente você entra no canal do YouTube qualquer e você vê o filme que você desejar. Então a facilidade para o entretenimento, ela é imensa, ela é enorme, tá? Por conta disso, porque ela faz com que você não olhe mais para aquilo que está te rodeando, mas que você se envolva com uma coisa virtual. Olha só o metaverso, por exemplo. Qual é a proposta do metaverso? Muita gente ainda não entendeu qual é a proposta do metaverso. O metaverso é fazer você sair do mundo real, te colocar em um mundo virtual onde tudo é perfeito. Não tem doença, você tem a pessoa ideal, os homens são todos bons, né? O mundo é perfeito. Isso não é a nossa realidade, mas a proposta do metaverso é essa. E a do entretenimento, meus irmãos, é a mesma coisa. Nos tirar, fazer com que a nossa consciência fique entorpecida, a ponto de nós não percebermos o que está nos rodeando. Então temos que tomar cuidado com essa frente diabólica, porque ela está totalmente na mão do diabo, irmão. Desculpe, mas eu não tenho como dizer de outro jeito. O entretenimento está todo ele na mão de Satanás. Liga a sua televisão, meu Deus do céu, e tenta ver um filme que não tenha motivos, né? Que não aborde a sexualidade, a sensualidade, que não mostre, que desvalorize o casamento, desvalorize a família, que mostre a violência numa escala assustadora.
fazendo com que aquilo fique banalizado dentro de você, a ponto de tirar de você a sua sensibilidade para a dor do outro que está sofrendo. Pararam para pensar? É diabólico isso, gente. É diabólico. E qual é a outra grande frente? A desinformação. E nós passamos por esse burburinho agora nas eleições. Quanta desinformação, gente! Quanta desinformação! Quantas chamam de fake news, né? Então, o diabo investe nessa parte também? Claro que sim, meus queridos. E como investe? Então, essas duas grandes frentes, tá? Ele está atuando nos dias de hoje, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Mas vamos para frente? Vamos para os textos bíblicos? Alguém, por favor, abra em Mateus capítulo 16, verso 27. Mateus 16, no verso 27. Quem achar pode ler. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Amém. Os seus anjos. Amém. Então, nós precisamos entender o porquê da segunda vinda de Cristo. Gente, todos nós, todas as denominações que existem nesta terra, independente da forma como creem nos detalhes dessa segunda vinda, vamos falar da segunda vinda como uma determinação de Deus, como algo que realmente vai acontecer. O que a Bíblia nos diz? Que a segunda vinda de Jesus, ela tende a acontecer, porque ela vai encerrar um ciclo. Ela vai acabar com um ciclo que é o ciclo humano da forma como nós conhecemos. Toda a história da humanidade, como nós entendemos, como nós vemos, ela será encerrada com a volta de Jesus Cristo. Todo esse sistema que nós conhecemos é um sistema corrompido, um sistema que está totalmente jogado no pecado. Ele será destruído. A Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. Então, quando Jesus vem, ele vem encerrando a história humana. Ele encerra, ele acaba. Por isso que a volta de Jesus, ela é necessária, porque precisa encerrar um ciclo e começar um outro ciclo, que é o ciclo onde todos nós estaremos com Jesus na eternidade. Agora, depois nós vamos falar sobre a ressurreição, mas temos que entender, tá, que é necessário que Jesus volte para que seja implementado o seu reino físico, onde ele vai reinar, aonde ele vai ser de fato rei, não que ele não seja agora, mas de fato, comprovado, a olho visto. Vocês entendem? Então é necessário que a volta de Jesus aconteça. Ela tem um propósito muito claro, meus irmãos, que é encerrar tudo isso aqui que nós entendemos como vida humana. Isso acaba, irmão. Isso passa, terminou. Termina para quem morre e vai terminar definitivamente quando Jesus retorna. Não tem um pós depois da volta de Jesus na mesma condição que estamos agora. Não existe isso. A Bíblia não declara isso. Vocês entendem? Amém? Mas vamos lá. Fala, meu irmão. Fala. Essa parte eu não tenho conhecimento. Qual é a parte que Satanás vai ficar preso e volta a enganar de novo as pessoas? É que você não estava aqui na hora que eu falei. O propósito desse estudo é estudarmos aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Então, existe até uma advertência na apostila que diz o seguinte: que a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus é fato, está na Bíblia, vai acontecer. Agora, e os detalhes dessa vinda? Aí você vê as diversas correntes de pensamento, as multidões de teólogos, cada um defendendo a sua corrente.
Isso ao longo dos séculos, não é uma coisa de agora. Ao longo dos séculos existem correntes de pensamento em relação a como se vai proceder essa segunda vinda. Aí nós temos logo a seguir o arrebatamento, a ressurreição, né, dos mortos. Logo a seguir nós temos o arrebatamento e logo a seguir nós temos o juízo final. Qual é o propósito desse estudo aqui, desse que nós estamos fazendo aqui? Focarmos apenas, tá, naquilo que a Bíblia diz, isso vai acontecer. Então você pode esperar uma segunda vinda, você pode esperar a ressurreição, você pode e deve esperar o arrebatamento, você pode e deve esperar o juízo final. Essas coisas estão na palavra e irão acontecer. Só que a Bíblia não é muito clara em relação ao processo. Esse que é o ponto. Ela diz o seguinte: isso vai rolar, isso é fato, vai acontecer. Mas o processo disso, tá? Aí você, pela questão de nós termos muito pouca informação na palavra de Deus em relação a esses eventos, é que surgem as diversas teorias que existem hoje. Então, o que a nossa igreja está se preocupando em fazer? A não infligirmos nenhum peso em relação a essas coisas, entendeu? Justamente porque tem irmãos que creem que a igreja não vai passar, por exemplo, não vai passar na tribulação, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Mas existem aqueles que creem, como eu creio, que a igreja passará pela tribulação. Então, isso tem sido motivo de divisão dentro da igreja. Então, hoje nós não vamos focar nessas questões. Agora, eu prometo para vocês, para aqueles que chegaram agora também na internet, tá, que dentro de mais algum tempo, eu e o Carlos estaremos dando um estudo mais detalhado, mostrando, veja bem, quais são essas vertentes. E cada um vai defender aquela que achar justa, porque isso não implica na tua salvação. Cleiton, mas e o milênio? Cleiton, o diabo não vai ser preso? E o diabo não vai ser solto depois de 1000 anos? Como é que é isso? Você está entendendo? Então, existem, por exemplo, os amilenistas, que é o meu caso, eu não creio no milênio. Existem outros que creem no milênio. Você está entendendo? Então, aí fica um embate desnecessário dentro da igreja. Então, o que a gente faz? Cada um vai crer naquilo que a palavra lhe informa e ele vê, isso aqui tem mais lógica, para mim isso tem mais lógica, mas para o outro não tem tanta lógica assim. Então, se nós formos entrar nesse ponto, a gente vai perder tempo, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma, entendeu? Porque nós temos vários pensamentos nisso aí, tá ok? Mas eu prometo para você, os irmãos que estão aqui, que nós vamos depois ter um estudo mais detalhado, mais abrangente, mas não informando, dizendo assim, essa aqui é a linha correta. Não existe isso. Amém? E lembrando sempre, essas doutrinas aqui, elas não implicam, digo assim, na forma como elas vão proceder, se vão acontecer, não implica na sua salvação, por favor. Tá? Fazem parte do escopo da doutrina bíblica, mas o processo dela, a forma como você crê que vai rolar, que vai acontecer, não implica na sua salvação. Amém? Então vamos deixar um pouquinho mais para frente que a gente aborda essa parte aí. Aí eu prometo para você que eu vou te explicar direitinho como é que funciona tudo isso. Amém? Então vamos lá, abram suas Bíblias em Mateus 24, versos 27, 36 e 44. Eu estou sem meu celular aqui, porque ele estou com o pessoal ali. Temos aí um número muito bom de pessoas participando da Escola Bíblica Dominical. Mateus 24. Mateus 24, aí vocês vão ler versos 27, 36 e 44. Mateus 24, versos 27, 36 e 44. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém. Texto 36. 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Amém. 44. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém. Então, é aquilo que nós falamos agora há pouco, tá?
duas coisas nós precisamos fazer, duas coisas. A primeira dela é sempre estarmos alimentando a nossa consciência, dizendo o seguinte: estou a ponto de partir desse mundo. Logo, logo, Jesus está me buscando. Logo, logo, estou saindo daqui. Então, isso você precisa ter em mente 24 horas por dia. É importante que você tenha essa consciência. E a outra é o que o texto sempre nos informa: se prepare para esse dia. Existe uma preparação, existe uma maneira de como você deve se comportar, uma maneira de como você deve agir, para que você não seja pego de surpresa. O ladrão vem para aquele que está desatento. O ladrão não vem para aquele que está com as portas e as janelas trancadas, fechadas. O alarme está ativado. O ladrão entra na casa que está desguarnecida. O ladrão entra no lugar onde ele encontra facilidade para entrar. Então, por que Jesus usa esse exemplo? Porque aquele que está atento, ele está prestando atenção em duas coisas. A primeira delas é no fato de que é fato. Ele vai dizer: é fato, eu estou indo embora. Eu estou de partida. As minhas malas estão prontas. Quando o povo hebreu estava prestes a sair do Egito, a Bíblia diz que eles estavam ao redor da mesa, comendo aquela refeição, que era a sua última refeição no Egito, com o cajado na mão e vestidos, todo mundo pronto para viajar. E é esse o ponto que todos nós temos que estar, meus irmãos. A volta de Jesus é fato, vai acontecer. Então a primeira coisa que nós temos que olhar é para isso. Então você pode falar assim: fazer engraçado que o mesmo pensamento que rola nos nossos dias hoje, rolava nos tempos de Paulo. Por quê? A mesma maneira como nós pensamos: mas isso aí eu já ouço desde que eu era... Minha avó falava isso para mim. Minha bisavó falava isso para mim. E lá nos tempos, no primeiro século, as pessoas falavam a mesma coisa. Olha, desde tanto tempo eu tenho ouvido isso, mas nada se alterou até aqui. Nada mudou. Mas é exatamente isso que vai acontecer. A Bíblia diz: quando falarem de paz, 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 sobrevirá repentina destruição. Então, irmãos, tomemos cuidado. A volta de Jesus está mais perto agora do que antes. Muito mais, muito mais. O primeiro fato é esse. A outra coisa para onde nós temos que olhar: para os sinais. E os sinais são muitos, irmãos. Você olha para qualquer lado, você vai ver o rompimento do tecido social, a desestruturação da família. Você vai ver os sinais referentes à parte de clima, à parte geológica. Vocês sabiam que está faltando água no mundo? Alguém tem noção disso? Não tem, mas aqui nós somos um país onde os recursos hídricos são enormes. Irmãos, está faltando água no mundo e em muito pouco tempo vamos estar brigando por água. Por água! Aí você abre a Bíblia, lá nos profetas maiores e nos menores também, e você vai ver escrito lá os recursos hídricos diminuindo no mundo inteiro. Caramba, e as pessoas não param para ver isso. Acabei de falar agora há pouco do desabastecimento no mundo. Com a guerra da Ucrânia e da Rússia, os dois maiores exportadores de grãos do mundo, eles pararam de exportar. A Europa está desabastecida. Não tem comida. E isso é hoje, irmão. A França não tem nada dentro dos supermercados. É que a mídia não mostra isso, mas tem a preocupação de fugir um pouco dessa mídia nacional que é corrupta e tenta ir para uma mídia fora. Vai para uma mídia israelense ou vai para uma mídia portuguesa. Tem o Euronews, por exemplo, que praticamente todas as televisões pegam. Tá? É um jornal português. E vocês vão ver matéria lá, gente. Misericórdia. O ecumenismo acontecendo agora, gente, mês passado, setembro.
o Papa reuniu mais de 50 líderes, foram cerca de 100 líderes, tá? Líderes religiosos do mundo todo. E você via lá judeu, você via pessoal do Islã, você via os budistas, todo mundo junto. E cristãos também. Só não vê quem é cego. Só não vê quem é cego, que está com a mão no olho. Então, estamos preocupados ou com o entretenimento ou com a desinformação. Mas a Bíblia fala, se você está se guardando de olho no ladrão, você não vai ser pego de surpresa. Você não vai ser pego de surpresa. Continuando, que a gente tem mais um ponto para ver aqui rapidamente. Mateus capítulo 25, versos 31 a 34. Mateus 25, 31 a 34, quem achar pode ler. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará ele no trono da sua glória. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Amém. Prestaram atenção no texto? Viu o que o texto diz? Encerramento de ciclo, irmãos. Não tem continuidade. Vai se encerrar esse ciclo humano que nós entendemos, como nós vemos, como nós enxergamos, tá? O sistema financeiro, o sistema jurídico, todo esse sistema que desde pequenininho fomos criados dentro dele, vai acabar, irmãos. Não vai ser mais assim. E aí o que Jesus vai fazer? Vai estar todo mundo diante dele. Os que estiverem à sua direita, o seu rebanho, ele vai chamar: vinde para o lugar que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. E os que estiverem à sua esquerda, ele vai destinar ao fogo eterno. Acaba aí toda a história da raça humana. É assim que vai encerrar. Então a vinda de Jesus, ela vem com um propósito muito claro, muito nítido. Não tem repescagem, né? A gente vem com aquela ideia de repescagem, que vai ter segunda chance. Não tem segunda chance. É eternidade, ponto final e acabou. Entende? Amém. Deixa eu pular aqui alguns textos por causa do tempo. Vamos aqui para Apocalipse capítulo 19, versos 11 ao 16. Apocalipse 19, de 11 a 16. E eu vou mostrar uma curiosidade para vocês. Apocalipse 19, de 11 a 16. 11 a 16. Diz assim: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. E em nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Então, vou até mostrar uma curiosidade para vocês, que é importante que vocês saibam. Mais uma vez no texto, vocês veem, percebem claramente, nitidamente, que não há nenhum vislumbre, tá, de uma continuidade dentro do mesmo sistema que nós temos.
A gente vê claramente o encerramento do que existe. Ok? Mas vamos lá. Qual é a curiosidade que eu quero trazer para vocês? Os romanos, né, o mundo todo, na época quando João escreveu o Apocalipse, o mundo todo era dominado pelo Império Romano. Tá? E nós sabemos muito bem que a força de Roma, né, o poderio bélico de Roma, ele era imbatível. Ele era extremamente respeitado por todas as nações da época. Ninguém ousava bater de frente com o Império Romano. Então, quando João escreve isso, ele está escrevendo um texto dentro de um contexto onde Roma era absoluta. Aí eu boto uma vírgula assim, ó, vírgula. Só que ele usa algumas expressões muito interessantes. Rei dos reis, por exemplo. Se vocês abrirem, vou pedir só para abrir em um texto só para poder ilustrar aqui. Esdras 7,12. Abre aí. Esdras capítulo 7, verso 12. Esdras 7,12. Leia aí para mim, quem achar. Esdras 7,12. 7,12. Capítulo 7, verso 12. Esdras 7,12. Pega o microfone então, que for falar aí. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, reis da lei do Deus do céu, paz perfeita. Essa expressão rei dos reis já era usada no mundo antigo para aqueles imperadores que tinham um domínio muito grande. Só que existiu um império que pouco se fala sobre ele, mas que foi um império muito grande também, que foi o império dos Partos. Né? Esse império teve um domínio muito abrangente na época. E esse conceito de rei do rei, senhor dos senhores, tá, aparece dentro desse império, que era a referência que era dada para os seus líderes, para os seus governantes, para os seus imperadores. Agora acompanha a linha de raciocínio comigo. Olha só que interessante. Roma não tinha medo de ninguém, exceto dos partos. Por que os partos? Porque os partos tinham seus arqueiros, um grupo de arqueiros muito bem treinados, muito bem treinados mesmo. E os arcos que ele usava são parecidos com os arcos que são usados hoje nas Olimpíadas. Não sei se vocês já viram a competição de arco e flecha, aqueles arcos de roldana, são arcos imensos e eles têm roldanas. Não sei se vocês perceberam. Aquilo ali facilita o esforço, traz mais precisão e mais certeza. Esses arqueiros, eles montavam cavalos brancos. E aí, olha só que coisa interessante. Preste bastante atenção. Como é que um cara consegue manipular um arco com precisão montado num cavalo a galope? É difícil, não é? Pois os partos conseguiam fazer isso, e com uma precisão tremenda. Então eu vou contar aqui para vocês rapidinho uma história, tá? Para vocês entenderem. O general Surena, que comandava um exército parta composto apenas por homens a cavalo, deslocou-se até o cônsul romano chamado Marco Licínio Crasso. Isso está na história, eu estou lendo história para vocês. Tá? Que comandava 7 legiões. 7 legiões são 42 mil homens. 42 mil homens. Sabe de quantos arqueiros, qual era o tamanho do exército parta desse general, desse Surena? Era apenas de 9 mil. Então, ou seja, o camarada tinha praticamente 4 vezes mais o tamanho, quer dizer, Roma tinha 4 vezes mais o tamanho do exército parta. Pois bem, eles se encontraram, tá? Aqui está até o nome da região. Foi uma batalha tremenda,
E esses 9.000 arqueiros de Esparta, eles simplesmente aniquilaram o exército romano, acabaram com eles. Porque eles tinham uma tática, além deles terem um instrumento, de serem hábeis nos arcos, os seus arcos eram arcos totalmente diferentes de todos os arcos conhecidos da época. E eles tinham uma técnica chamada disparo parta, que era o seguinte: eles atraíam o inimigo atrás deles e depois, de uma hora para outra, eles se voltavam e iam para a frente deles, mas disparando os seus arcos. Tá? Eles simplesmente dizimaram um exército de 42.000 homens. Foi a maior derrota que Roma teve. E a partir daí, gente, Roma sempre temeu o exército parto. Agora é interessante, né, que quando João faz essa descrição, ele fala de Jesus montado no cavalo branco, tá? E um pouco mais atrás você vai ver um cavaleiro branco saindo com o arco na mão, e você vai ver também os seus exércitos atrás. Então, ali dá a entender o seguinte: tinha que haver uma forma de se mostrar para o povo romano que essa volta de Jesus, esse retorno dele e a forma como ele viria, seria algo terrível. Os romanos precisavam ter medo disso, e a única maneira deles poderem enxergar isso, tá, era se lembrando do fato que havia um exército mais poderoso do que o de Roma. E as figuras utilizadas por João são as mesmas figuras usadas no exército parta. Eu não estou dizendo que a visão de João não foi genuína, ela foi genuína, mas precisamos entender que na revelação que João recebe, ele precisa passar a conotação de que esse evento será o evento mais terrível que já aconteceu em toda a história da raça humana. Não vai haver guerra, se houvesse essa possibilidade, poderiam eclodir 1000 guerras nucleares, não se compararia a esse tremendo evento que é o retorno de Jesus Cristo. E nessa época aqui, quando João faz essa descrição para a igreja, toda ela sob o domínio romano, todos tinham um conhecimento. Opa, o exército de Esparta, não é de Esparta não, Parta mesmo, eles são mais poderosos do que nós. Queridos, pouca gente está atentando para o fato de que essa segunda vinda, ela vai acontecer, é fato. E quando acontecer, meus irmãos, não vai ter nada que vai se comparar a ela. Então, no texto que nós lemos agora, Jesus vai vir com os seus exércitos, os seus santos anjos. Nós estaremos lá também, acompanhando ele nesse dia. Amém. E será algo terrível, porque a palavra de Deus diz que ele vai, com a palavra da sua boca, ele vai destruir o anticristo e a besta e vai lançá-los. É eles que vão inaugurar o lago de enxofre. Então precisamos entender que esse evento, ele é tremendo. Eu não sei qual o impacto que causa nos outros corações, mas no meu coração eu fico assim impactado, porque eu tento ver o que pode ser pior do que o maior evento que essa terra já viveu, ou que viverá, né? No entanto, a volta de Jesus será assim. Então eu precisava passar essa curiosidade para vocês, porque os romanos entenderam essa figura, eles compreenderam isso, porque eles temiam isso, eles tinham medo disso, balançavam nas pernas em função disso. Agora, por fim, queridos, já estamos com o nosso tempo já em cima, vamos falar da ressurreição. A ressurreição dos mortos será um evento sobrenatural, na qual as almas de todos os seres humanos que já viveram sobre a terra ressurgirão em seus corpos físicos, seja para a salvação eterna ou seja para a condenação eterna. Aí tem uma observação, mais uma vez, lembrando, não há consenso
se os salvos e os perdidos ressuscitarão ao mesmo tempo ou em etapas diferentes. Então precisamos entender uma coisa. A gente volta para o foco, né? Qual é o foco da lição? Apresentar que vai haver uma ressurreição. Ah, Cleiton, mas como é que vai proceder essa ressurreição? Aí tem as várias linhas. Entende? Que se nós formos investir tempo nisso, a gente vai perder o foco da lição, que é mostrar que isso faz parte da doutrina apostólica. Segundo a vida de Jesus, realidade, vai vir para consumar tudo. É a consumação dos séculos, como a palavra de Deus adverte. E agora a ressurreição dos mortos. Em que consiste essa ressurreição? Quando os salvos forem, aqueles que estiverem vivos e forem ressurretos, terão seus corpos transformados, corpos glorificados como era o corpo de Jesus. E aqueles que estiverem mortos, ressurgirão da sepultura da mesma maneira. Aí eu estou falando dos salvos. Existe também os não salvos, aqueles que não aceitaram Jesus em vida, ou viveram uma vida dissoluta, fora dos caminhos de Deus. Como é que vai acontecer esse processo? Vai ser tudo ao mesmo tempo? Não é o foco desse estudo agora. Mas precisamos entender como é que é esse corpo glorificado, queridos. A Bíblia fala muito claramente de Jesus entrando em ambientes totalmente lacrados, fechados, portas e janelas. E Jesus aparece ali. Jesus atravessando parede, irmãos. Esse é um corpo glorificado. Um corpo que não é limitado nem pelo tempo e nem pelo espaço. Onde você pode estar aqui agora e estar no céu logo em seguida. Dá para entender? Algo fora da nossa imaginação, do nosso entendimento. Para a gente ir daqui para ali, tem que pegar um ônibus, pegar o metrô, pegar o carro, né? E enfrentar uma jornada de algum tempo para poder chegarmos ao nosso destino. Jesus não tinha esse problema. O corpo dele era um corpo glorificado e será o mesmo corpo que os salvos terão na eternidade. Amém? Vamos ler um pouquinho da palavra para a gente encerrar? A gente encerra esse tópico aqui. Vamos lá, Salmos 49, 15. Quem achar pode ler, por favor. 49, 15, Salmos. Salmo capítulo 49, verso 15. Mas Deus reunirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Amém. Remirá. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Amém. Amém? Entenderam? Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Remir é comprar de volta. Ok? Então, Deus vai remir aquela alma, vai devolver a ela o corpo dela mais glorificado, que a Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus. Então será um corpo transformado, glorificado. Isaías, capítulo 26, verso 19. Isaías 26, 19. Quem achar pode ler. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será o orvalho da vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Amém. A Bíblia nos manda exultarmos diante desta realidade. Uma realidade que nós não conseguimos ainda compreender. Como é que isso vai se proceder? Né? Como é que será esse corpo? A gente não sabe. A gente sabe pelo relato bíblico a possibilidade ou as infinitas possibilidades que esse corpo permite. Então, a ressurreição, ela tende a acontecer. Então, ela vai acontecer. É outro fato, meus irmãos. É fato bíblico. Isso aqui vai acontecer. Como a volta de Jesus também vai acontecer. A gente pode ignorar isso, podemos nos distrair, podemos ir para o metaverso, a gente pode fazer o que quiser. Mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Ok? Daniel capítulo 12,
verso 2. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Mais claro que isso é impossível. E eu estou falando de Velho Testamento, hein? Do Antigo Testamento aqui. Ainda não fui para o Novo. Então você vê o profeta Daniel dizendo o quê? Muitos, não são todos, muitos ressuscitarão para a eternidade com Deus. Mas muitos também ressuscitarão para a vergonha eterna. Mais claro impossível. Ok? Vamos para 1 Pedro. Pois não? Acho que os Salmos, fiz aqui na minha, diz assim, diz assim, mas Deus remirá minha alma no poder da sepultura, pois me receberá. Aí está entre parênteses aqui, selar. O que significa isso? Olha só, os estudiosos dizem que essa palavra selar eram intervalos, porque salmo é um cântico. O salmo é um cântico, tá? Então, ele era cantado. Então, seria um espaço entre uma estrofe e outra. Então, digamos assim, o que está mais perto do significado disso é isso, tá? Que é o espaço entre uma estrofe e outra. Amém? 1 Pedro 1,3, quem achou? Pedro 1,3. Pedro 1,3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Desculpa, João. Estou vendo aqui inteiro daí. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma magnífica esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Jesus foi o primogênito, né? Ele foi o primeiro que ressurgiu dos mortos. Agora a sua igreja também acontecerá o mesmo. Então a palavra diz o seguinte, que nós devemos considerar isso, né, como algo maravilhoso. O que aconteceu com Jesus irá acontecer conosco também, né? É uma promessa, irmãos. Então precisamos entender. Hoje nós vamos ficar apenas nesses dois tópicos, tá? Porque o próximo domingo promete, né? É complicado. Nós vamos falar sobre arrebatamento. E é importante que nós entendamos, queridos, esses 4 tópicos finais desse estudo que nós estamos fazendo são parte da doutrina apostólica. Lembrando sempre que isso vai acontecer, irmãos. São coisas futuras, mas que vão acontecer. Amém? Independentemente da forma como nós achamos que vai acontecer. O fato é que elas vão acontecer. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer a Deus por mais esse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te exaltamos, te louvamos, te bendizemos. Pai querido, por essa oportunidade que tivemos aqui de aprendermos nas Escrituras a respeito, meu Senhor, das doutrinas apostólicas, base da nossa fé, Pai, segurança para todo cristão. Ó Deus amado, que o Senhor continue confirmando em nós tudo aquilo que é ensinado aqui nesta escola bíblica, Pai, através do Teu Espírito Santo. Senhor, fortaleça a nossa fé. São dias horríveis, Deus. Dias, meu Pai querido, onde tantas coisas são ensinadas e faladas e que não existem, não têm amparo bíblico algum. Por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos permita sempre estarmos bebendo da água pura
e nos alimentando do alimento, Senhor, verdadeiro. Ajuda-nos nesse sentido. Pai, controla isso no nosso coração. Não permita que isso saia da nossa mente. É o que te pedimos, ó Deus, e agradecidos estamos em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.